Segurança Pública, Flávio Dino, pediu que a Polícia Federal abra investigação em Roraima para apurar a situação que levou à morte de 570 crianças indígenas Yanomami. Ele afirma que há indícios de 5 crimes. São eles. Vamos ver na cartela. Os crimes são os seguintes, com indícios: genocídio, omissão de socorro, peculato, desvio de verba pública e crime contra o meio ambiente. Flávio Dino fala, inclusive, sobre este momento de investigação. Vamos acompanhar, então, a frase de Flávio Dino, assim que determinou que a Polícia Federal fizesse as investigações. Dá para pular a frase, Juliana, para eu ler de novo? Aliás, para eu ler a frase. Ah, está errada a frase? Muito bem, mas está aí. Indícios de crimes gravíssimos, Amadeu. O Brasil está, nesse início de governo, né, a gente está falando muito de apuração de crime, e é realmente fundamental, porque a gente só vai passar para outra etapa da vida brasileira quando tivermos essas coisas efetivamente punidas. E eu fico pensando, já que no caso do 8 de janeiro, a questão hoje é: haverá responsabilização dos militares? Quem vai cuidar dessa responsabilização? É o Ministério Público Militar ou é a Justiça Comum? E aí, a Justiça Militar ou a Justiça Comum? E aí eu venho agora para essa questão que você mostra aí, o ministro abrindo os inquéritos. Um dos fundamentos do trabalho militar não é cuidar da Amazônia? Sim, inclusive era o Hamilton Mourão, o vice, que era o responsável. É verdade. E aí fica a pergunta, nesses inquéritos, haverá apuração também de que, eventualmente, militares possam ter incorrido em alguns desses crimes elencados aí pelo ministro? Se houver, também esses casos serão apurados por quem? Pela Justiça Militar ou pela justiça de todos nós brasileiros? Olha, a frase está aqui. A Polícia Federal vai atuar nesta apuração a partir dessa semana, porque é óbvio que nós precisamos de uma resposta enfática dessa situação no território brasileiro, disse o ministro Flávio Dino. Seu Zé? Eu acho que apurar é fundamental. Coincidentemente, ali atrás, tem um livro aqui na minha estante, que é o Julgamento de Nuremberg. Você já imaginou como seria o mundo se não tivesse ocorrido os julgamentos, as punições aos criminosos que promoveram o Holocausto no período do Hitler da Alemanha? Pois é, eu aqui estou para torcer, para esperar, para acompanhar, para fiscalizar, para conversar com vocês todo dia sobre a necessidade de nós acompanharmos os julgamentos que precisam ser feitos, neste caso específico do genocídio contra as crianças e as famílias e a mamãe. Mas eu gostaria de lembrar uma coisa que eu acho importante. Eu ontem vi uma entrevista, uma live, com uma médica cearense, os nordestinos sempre dando exemplo, chamada Maria da Paz, Paizinha. Ela é envolvida com verdadeira paixão pela causa indígena e ela já morou 2 anos na aldeia Yanomami. Ela fez relatos assim, emocionantes em relação ao que ela viu, ao que ela testemunhou, como é que vivem aquelas pessoas, como é que são tratadas as crianças. A necessidade de um povo realmente diferente de nós outros, que a relação deles é com a natureza, que ninguém desse governo passado pareceu respeitar. Mas ela terminou me despertando para uma coisa importante.
que é a causa da mobilização. Ontem mesmo ela já anunciou que há uma entidade de médicos e médicas populares do Brasil já mobilizaram 180 profissionais de saúde e estão organizando para se colocarem para ir lá para um entendimento com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério dos Povos Indígenas, para que eles se coloquem como voluntários para prestar profissionais de saúde de várias áreas, que prestam solidariedade e assistência àquelas famílias que estão lá numa situação de crise. Então, isso é bom, porque mostra que a sociedade brasileira, quando acredita num governo que está no caminho certo, ela pode se mobilizar e pode ser uma fonte de contribuição muito importante. E é da essência do brasileiro, não é? Ser solidário. A gente está vendo também campanhas de doação, a ajuda chegando às comunidades por iniciativa das pessoas, dos profissionais, da sociedade em geral. Então, Tem isso a própria Força Nacional do SUS, ela é composta por voluntários. Então, tem inclusive, está aberto, eu abri lá o cadastro, você pode a profissão que você tiver, tem algumas, né, são da área de saúde, você pode se inscrever e aí pergunta se você tem disponibilidade para viajar ou não. É essa força que está lá atuando. Só para a gente, eu queria só finalizar essa minha fala sobre esse episódio, sobre tudo, já que você mostrou o transporte dos alimentos. Que ironia que o último lugar onde o ex-presidente Bolsonaro tenha pisado antes dele ir para os Estados Unidos para fugir da entrega da faixa tenha sido exatamente Roraima. Ele tem usado exatamente um avião da Força Aérea Brasileira. Aliás, tinham 2 aviões, eram 2 aeronaves. E isso tenha sido usado dessa forma para sair do Brasil, para levá-lo embora do Brasil para os Estados Unidos, exatamente lá onde vivem os Yanomamis. Eu acho que, eu não acredito em coincidências, né? Coincidências não existem. Existe um encadeamento de acontecimentos. Eu acho isso muito, muito incrível, que ele tenha ido embora de lá, conversou com políticos e mandou um grande abraço para o governador, que é aliado dele, e para o povo de Roraima, que deu 69,5% de votos para ele. E menos de um mês depois, o mundo inteiro fica diante dessa calamidade, exatamente no mesmo solo onde ele se despediu. Antônio Denário, governador de Roraima. Isso, grande aliado dele, grande aliado. Bolsonaro. Olha, notícia agora, viu? Notícia agora. Vocês lembram do homem que foi filmado derrubando o relógio do século XVII, o relógio de Dom João VI no Brasil? Ele foi preso. Está aí, no portal meionorte.com. Preso terrorista que destruiu o relógio trazido por Dom João VI para o Brasil. Ele foi preso por uma equipe da Polícia Federal, em Uberlândia. Hoje em Uberlândia, em Minas Gerais. Ele foi identificado, é Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos de idade. Ele estava lá nos atos terroristas de 8 de janeiro e é o responsável por danificar essa peça histórica. Ele foi filmado, flagrado, destruindo este relógio. E ele tinha um carro no nome dele, não trabalhava desde o 2º semestre do ano passado. Um ex-empregador dele disse que ele recebia R$150 para ser responsável pelo movimento, para angariar os apoiadores em o município de Minas Gerais. Ele recebia R$150 por dia para fazer esse trabalho de arregimentar apoiadores para participar dos atos terroristas. Ele que não trabalhava, não tinha emprego com carteira assinada desde o 2º semestre do ano passado, mas estava trabalhando aí, trazendo as pessoas para participarem desses atos. França. Uma parcela ali pequena da sociedade foi usada como massa de manobra pelo bolsonarismo, pelo Bolsonaro e seu clã. E a gente vê o resultado agora, o resultado do dia 8 de janeiro, com a invasão na sede dos 3 poderes. E esse é mais um exemplo do quão o fanatismo político é
danoso para a nossa democracia, e esses atos eles devem de fato ser apurados com rigor da gravidade que eles estabeleceram a nossa democracia, as nossas instituições democráticas, e esse caso foi bem emblemático, porque inclusive ele derrubou esse relógio do século XVII ali com a camisa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e como a Anani citou aí, ele ficava arregimentando, ficava buscando apoiadores para participar desses atos antidemocráticos. Mas é aquilo que a gente já havia sinalizado outras vezes aqui no Ciência Política, porque no final das contas são essas pessoas que serão de fato presas, que irão responder. Aquelas que têm um capital financeiro, que têm atores políticos em volta, dificilmente elas serão responsabilizadas como essas pessoas que foram lá e invadiram a sede dos três poderes. Obviamente está se investigando os financiadores, mas esse rapaz, por exemplo, ele não vai ter condições de pagar um advogado com um custo muito alto, vai recorrer à defensoria pública e, consequentemente, a situação dele não vai ser tão fácil quanto de outros que têm ali um poderio financeiro maior para se livrar dessa situação. Então, são esses, de fato, que no final das contas irão responder. Olha, Fran, R$150 por dia que ele recebia, ele é um indivíduo, mostra que por trás de tudo tinha uma organização que não era pequena. Não, não É era. uma organização grande. Ele viajou de carro, inclusive ele foi antes, ele foi dia 2. Então ele ficou, tudo bem que ele deve ter chegado dia 3 em Brasília, né? Não sei a distância de Minas Gerais para lá, se eu estou meio perdida. Não sei, não saberia dizer. Mas acho que chegou no mesmo dia, chega no mesmo dia. E aí ele ficou onde hospedado lá? Se ele, assim, Lá nos acampamentos. desempregado. Os mas, acampamentos lá, pois é. tinham as barracas, tinha alojamento, tinha tudo os acampamentos lá. Tinha comida, tinha bebida, Tinha tudo. tinha churrasco, Tinha tudo. servia tudo lá. Tinha churrasco. Ora, mas se o cartão corporativo comprava picanha, por que lá não tinha churrasco? Rivotril e qual é o outro? São 2 medicamentos. Agora me fugiu também. É. Vamos puxar essa nota fiscal e aí a gente mostra. Na Gardenal, não. Não, é porque são tem aquela tantos música, Rivotril, absurdos, Lexotan, Cíntia, é o isso. terceiro. São tantos absurdos que a gente se perde até. Não, é verdade. do Aí, uso mas do assim, cartão eu corporativo. bato na mesma tecla. Todos os problemas de saúde do Bolsonaro vinham da dieta errada dele. Eu não sou nutricionista, mas não é possível, gente. É muita bala, muito chocolate, Muito sorvete. sorvete. Não, e aí E leite Nutella, condensado tem? leite condensado, Nutella, Olha. bombom enfim, da empresa lá, que era até concorrente, né? Da Eu do acho filho que dele. essa mistura aí não faz muito Não, bem, não. não tinha como ficar bem, gente. Não tinha, não dava. Olha, e o